A felicidade é passageira? Sempre. Abrir mão da felicidade é abrir mão dos desejos? Hoje em dia, com certeza. Ser civilizado é ser infeliz? Talvez seja. Se isolar do mundo é se afastar do sofrimento? Nenhuma garantia. Olá! É possível ser feliz? Existe uma chave para a felicidade? No Linhas Cruzadas de hoje, nós vamos conversar sobre a busca pela felicidade e os caminhos que nos levam ao sofrimento. Freud, em seu livro Mal-Estar na Civilização, afirma que a felicidade se origina dos prazeres, porém, ela é inatingível. E aí, Pondé, o que impede o ser humano de ser feliz, segundo Freud? Bom, é claro que, apesar que se fala muito hoje em felicidade, por isso que esse tema é importante se falar, porque está todo mundo vendendo fórmulas de felicidade por aí, um monte de mentira. Esse livro do Freud é um clássico, Mal-Estar na Civilização. É muito comum quando as pessoas falam assim, olha, me cita aí 3 livros que eu deveria ler para formar e ter uma percepção da modernização. Um deles seguramente é Mal-Estar na Civilização. A felicidade é inatingível para o Freud porque nós somos acossados no mínimo de 3 formas que ele cita no texto. Uma é o corpo. O corpo, o nosso corpo, que é, digamos assim, a principal fonte de prazer, pelo menos imediato, das suas variadas formas, estar vivo, fazer o que quer, mergulhar numa piscina, fazer sexo, dormir, comer. O corpo, ao mesmo tempo, ele é uma enorme fonte de risco. Em algum momento, ele vai dizer para você, tchau. Né? Isso pode levar muito tempo, inclusive. Em segundo lugar, o Freud cita o sofrimento e a felicidade que vem do mundo exterior. A gente pensa logo em elementos da natureza, tsunami, terremoto, vulcão, né? Para deixar simples. E por último, ele cita fruto das relações humanas, que ele diz inclusive que é uma fonte enorme de sofrimento. Família, trabalho, vida em sociedade, desencontros de todos os tipos, violência, isso aí. E o Linhas Cruzadas foi às ruas para saber o que faz as pessoas sofrerem. O que me faz sofrer é a saudade, né? Saudade dos parentes, saudade da família, não poder ver, não poder estar perto ou compartilhar uma data. E é isso que me faz sofrer. Atualmente, hoje, o que me faz sofrer é não ter dinheiro para pagar minhas dívidas. Né? Fica muito desconfortável. O trabalho em esforço demasiado e não ser reconhecido como trabalhador mesmo. E ser humilhado por alguns. Solidão, a solidão me faz sofrer muito, estar sozinha, longe dos meus parentes, é muito difícil. Atualmente eu estou sem trabalhar e causa bastante estresse, bastante tristeza, porque a gente nunca sabe como a gente vai conseguir lidar, né, com as contas, com as demandas do dia a dia. O que me faz sofrer, eu acho que é a falta de dinheiro atualmente. O que me faz sofrer é meu time, o Corinthians. O que faz as pessoas sofrer, acredito eu, que são elas mesmas, porque cada um só dá o que tem, não é? Se você tem amor, você dá amor. Se você tem ódio, você dá ódio. Se você nada tem, nada dá. Bom, parece que 2 temas foram recorrentes, né? Saudade da família e temas relacionados a dinheiro, sustentação. Há trabalho, não só dinheiro, né? Porque não é só dinheiro, é trabalho. Tanto que um dos entrevistados falou que o que fazia ele sofrer é que ele era meio que, ele sentia que não havia respeito por ele. Ele não era visto como trabalhador, que ele trabalhava demais. Né? Então a gente viu umas posições bem... Na realidade foi um discurso, fora o último que fez quase uma poesia, né? Foram elementos muito concretos. E é interessante porque é muito comum, o primeiro entrevistado falou de saudade da família. É muito interessante porque é muito comum as pessoas falarem de saudade da família, falta que a família faz. Mas do ponto de vista de quem vive no mundo
da inteligência, da universidade. A gente está há cerca de, sei lá, 60 anos acabando com a família. Criticando, pondo abaixo, falando que é uma fonte de opressão, uma fonte de traumas, que os pais fizeram sempre tudo errado. E essa contradição aparece muitas vezes. Quando você dá voz ao senso comum, ele fala isso. Agora, nós citamos aqui, não é, segundo Freud, as 3 fontes de sofrimento: o corpo, o mundo externo e as relações entre as pessoas. Eu queria te ouvir um pouquinho mais sobre o corpo, onde é como uma fonte de sofrimento físico inesgotável. Né? O corpo, ele é... sem o corpo a gente não existe. Tanto que aqui, quando o corpo falha, a gente desaparece, até onde a gente consegue observar. E tem uma característica na relação com o corpo, que é... O corpo é aquele tipo de coisa que parece o ar. Você só lembra quando ele falta. Você nasce, você cresce, você é jovem, você tem pleno usufruto do corpo, você adoece pouco, as coisas não são tão graves para você, você regenera mais fácil, você resiste, por exemplo, a situações maiores como a ausência de sono, a dificuldade com comida, e aí você não observa muito bem que quem resiste a isso tudo é o corpo. À medida que o tempo passa, o corpo vai se fazendo presente, justamente na medida que ele começa a faltar no sentido da saúde. Então, por exemplo, você faz exame de sangue quando você tem 20 anos, a chance de vir alguma... É claro que pode dar, mas a chance de vir alguma coisa errada é muito difícil. Quando você faz aos 60, aos 70, aos 50, começa a vir resultados que você não quer. Daí a ciência fala tanto, né, investir em saúde como fonte de felicidade. Então a chave está na prevenção? Do ponto de vista médico, sem dúvida nenhuma, médico para atingir a saúde física, é claro que tem os elementos de alimentação, exercício, isso que todo mundo sabe que é óbvio, exercício físico, né? Horas de sono. Mas, sem dúvida nenhuma, um elemento que produziu a maior longevidade é saneamento, vacina, essas coisas básicas, né? Mas também a medicina, quando você previne, você faz exame antes, quando não está dando pau, aí você descobre, por exemplo, que alguma coisa poderá dar pau daqui 10 anos. Como você pegou isso há 10 anos antes, ele não vai dar pau daqui 10 anos. É claro que alguém pode dizer, não, você fez, está tudo certo, aí vem um ataque cardíaco. Bom, a contingência sempre está aí, né? Mas a possibilidade de você adiar o fracasso fisiológico do corpo é um fato concreto e a medicina científica, né, ajuda muito. Aliás, ela é a chave de tudo. O filme Para Sempre Alice é um poderoso retrato da fragilidade humana. A obra não só discute o impacto psicológico e social que a doença de Alzheimer causa, mas também o enfrentamento das condições que redefinem a vida da protagonista. What's it like? Like, what does it actually feel like? Well, it's not always the same. You know, I have good days, bad days, and on my good days, I can, almost pass for a normal person. But on my bad days, I feel like I can't find myself. I've always been so defined by my intellect, my language, my articulation, and now sometimes I can see the words hanging in front of me and I can't reach them and I don't know who I am and I don't know what I'm going to lose next. Sounds horrible. Thanks for asking. Esse filme é muito triste, né? Inclusive, quando ela fala que sempre foi definida pelo intelecto, pela articulação, a cena em que ela começa a ter os sintomas, ela está fazendo uma conferência, né? E ela começa a perder as palavras e ela até brinca, tipo assim, eu acho que eu bebi vinho demais, né?
E ali ela começa a ter os primeiros sintomas e ela vai perdendo justamente a articulação. Isso é muito forte, essa autodefinição que ela faz de si mesma. Porque o que acontece com a personagem que representa uma situação como essa é que ela vai se perdendo. Ela vai se perdendo. Até o ponto porque a consciência está intimamente associada à memória, né? Como se você lembra de quem é você o tempo inteiro, porque você lembra do que te aconteceu, você lembra das palavras. E uma pessoa como ela, que vivia do intelecto... E do uso das palavras, justamente. O uso, como ela diz, a palavra aparece na minha frente e eu não consigo expressar. Agora, a última cena desse filme é muito significativa, porque a frase que ela diz no final é: eu lembro, amor. Está conversando, acho que com a filha, não lembro se é com a filha, mas eu tenho a impressão que sim, né? Porque a filha ajuda a tomar conta dela e tal. E ela fala isso. A ideia de Freud de renunciar o prazer em prol do coletivo pode impactar o corpo e a saúde do indivíduo? Pode. Pode, se essa renúncia for uma renúncia que leve a pessoa a ficar numa situação de abstinência muito grave, né? Vou dar um exemplo clichê, mas, por exemplo, é uma tensão muito grande pessoas casadas que ao longo da vida têm que abrir mão do que poderia querer fazer, ou um outro amor, ou o que for, ou um trabalho, ou um tipo de trabalho, por conta da família. Você está abrindo mão do que te daria prazer, que você naquele momento tem gana, como se fala em espanhol, ganas de fazer, vontade de fazer, em nome daquele coletivo que você vive. Quer dizer, essa é uma experiência que vai dar, inclusive, na ideia de família que nossos entrevistados, muitos falaram: eu tenho saudade da família, eu tenho prazer quando estou com a família. E, no entanto, para você constituir uma família, muitas vezes você tem que abrir mão de possíveis fontes de prazer que iria contra esse coletivo. Quando Freud fala da vida em sociedade como um todo, ele está querendo dizer que para viver em sociedade você tem que o tempo inteiro abrir mão do prazer. Se você tem muito pouco prazer, você pode adoecer. E se o corpo é uma fonte de sofrimento difícil de controlar, imagine o que vem do mundo externo. A gente volta já. Voltamos a conversar sobre os impasses da felicidade segundo Freud. Falamos do corpo e agora vamos falar dos fatores externos, não é, Pondé? Como é que o acaso leva ao sofrimento? Então, um problema grave que vem dos elementos externos do mundo é justamente o elemento da contingência, né? Do acaso, sorte, azar, fortuna, como já se falou, dos elementos naturais, como se fala em filosofia, né? E assim, a história e a pré-história da nossa espécie é um combate contínuo com a contingência interna, que a gente já falou do corpo, mas também da contingência do que acontece lá de fora, né? E, por exemplo, a discussão sobre o aquecimento global, ela tem uma parte dela que está associada à resposta científica para isso. Controle da matriz energética, tá vendo? Controle da matriz energética. Porque se você deixa a matriz energética, no caso que a gente tem a fóssil, correr sozinha, o que a ciência pensa é que vai disparar um ambiente atmosférico que vai pôr o planeta, talvez, fora de controle. É claro que ele tem um controle físico, mas o controle físico não é bastante para nós. A gente quer nós participarmos do controle. Então, um avião que cai por causa de uma tempestade, mundo externo, né? Alguém não consertou, não fez a manutenção do avião, porque naquele dia aquela pessoa estava com tal problema, faltou, veio outra. Olha a contingência aí, né? Assim como se vem e bate um meteoro no planeta Terra num lugar, causa um tsunami gigantesco. Isso tudo é mundo externo. Exatamente, na questão, por exemplo, da crise climática, essa tentativa de dominar a natureza e do homem aí tentar consertar o estrago que fez.
É uma ilusão? Então, talvez a gente não consiga. A gente não consiga, inclusive, porque a gente não consegue entrar num acordo. Porque, e aí no sentido da geopolítica, o funcionamento multilateral, os tais órgãos multilaterais, né, eles são muito frágeis, vulneráveis, e tem um elemento específico nessa questão que você perguntou, da possibilidade de estabelecer controle benéfico, né? É que essa discussão da crise atmosférica, climática e tal, ela demanda uma duração de tempo longa para você lidar. E os mecanismos institucionais dos países não acompanham esse movimento longo. Troca presidente, troca poder legislativo, cai governo, sobe um que pensa assim, o outro pensa assado. Então, o que acontece? Você tem uma distância, você não tem um poder centralizado que possa fazer com que todos os países envolvidos de formas distintas funcionem na mesma direção. E deem a mesma importância para a urgência a mesma importância disso. E resolvam do mesmo jeito. E aí você tem até grupos, por exemplo, países da África, que acusam o antigo chamado Primeiro Mundo de querer botar conta para eles. Detonaram o planeta, ficaram cheios de dinheiro, têm uma vida boa, e na hora que eles podem fazer isso, não vai detonar o planeta. Você já vê a crise aí da relação. No contexto do filme A Estrada, o sofrimento de um pai e um filho causado por um desastre apocalíptico da natureza domina essa narrativa. O pai luta para preservar um código moral para si e também para o filho, tentando protegê-lo, não apenas fisicamente, mas espiritualmente. Vamos ver um trecho. What do you think's gonna happen? You think we're just gonna suddenly keel over and die? Takes a long time to die of starvation. Every day is a lie, but I'm slowly dying. That is not a lie. I'm trying to prepare him for the day when I'm gone. Nothing you haven't seen before. Bom, não há como comentar esse filme sem dar um spoiler poderoso, né? Esse é um livro, eu li ele antes de assistir o filme e é de fato uma situação apocalíptica. No livro e no filme não é explicado o que aconteceu, mas há uma devastação nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro, né? Tem uma hora que eles andam pela praia, tem navios abandonados, sabe? E algumas pessoas sobreviveram, seja lá o que aconteceu, e algumas delas viraram canibais. Então, isso é um elemento marcante desse livro, desse filme, é que o encontro com pessoas é arriscado porque essas pessoas podem ser canibais, né? Então, tem grupos que são canibais, que arrastam crianças, mulheres e homens para comê-los e manter eles presos, certo? Tem inclusive uma cena que as pessoas são mantidas dentro de uma espécie de armário, o cara corta um pedaço. Esse filme, você quer estragar o seu final de semana, veja o filme e leia o livro.
Porém, o filme tem um final feliz, que você não espera. Assim como um livro, é claro, o filme é fiel ao livro. Que é quando finalmente o pai morre, que no filme é interpretado pelo Viggo Mortensen, né? O pai está morrendo, essa cena mostra, ele está morrendo. E o menino vai ficar sozinho. Como que esse menino sozinho pode sobreviver numa sociedade que não é sociedade? É todos contra todos, é bem um mundo hobbesiano que se imagina. Só que na hora que o pai morre, que você pensa que o menino então se perdeu e ele também, aparece um cara que fala para o menino que estava seguindo eles há muito tempo, né? É um cara e uma mulher, e esse casal pega o menino e, na realidade, eles tinham constituído uma espécie de comunidade, uma coisa assim, em que eles pegavam as crianças e eles cuidavam das crianças. E esse lugar, porque o cenário é terrível, né? Como a gente viu na cena, escuro, cinzento, feio. Só que esse lugar não, esse lugar é florido. O filme mostra isso, mas o livro, quando vira, você não espera a descrição, entendeu? Então, o filme é terrível, mas termina para cima. Voltando à questão da crise climática que a gente estava conversando aqui, tem um conceito aí que ganhou força chamado de ecoansiedade. O termo foi apresentado em 2017 pela primeira vez pela Associação Americana de Psicologia, quando descreveu como um medo crônico de sofrer um cataclismo ambiental. Segundo a Associação Americana de Psicologia, 25 a 50% das pessoas expostas a um desastre climático têm risco de desenvolver algum problema de saúde mental. Quer dizer, nesse caso, uma fonte de sofrimento leva a outra? Então, nesse caso, o fator externo leva a um sofrimento do corpo? Inclusive, o próprio Freud sabe disso no texto, né? De que eles estão relacionados. Eles não acontecem de forma estanque um do outro. Porque, inclusive, a gente está falando de pessoas que estão nos 3 registros ao mesmo tempo, né? De fontes de sofrimento. E sim, eu acho que isso, inclusive quando a gente teve o caso ano passado daquelas tempestades no Rio Grande do Sul, algumas matérias trataram disso, de pessoas que tiveram traumas depois disso. Assim como pessoas têm traumas depois de situações de guerra, né? Não só soldados, como pessoas civis. Então, sem dúvida nenhuma, se uma cena, um mundo como esse que a gente viu na cena aqui do filme, seguramente é o mundo que produz enlouquecimento, desespero, que acontece com a mãe do menino no começo, né? No caso do Freud, especificamente, que está escrevendo esse livro nos anos 30, né? Da virada dos anos 20 para os anos 30, 1930, uma hora ele cita isso, né? Passou a Primeira Guerra Mundial. O Freud teve 2 filhos que lutaram na Primeira Guerra Mundial, do lado da Alemanha, né? Porque o Império Austro-Húngaro era aliado à Alemanha. Ele teve uma filha que morreu de gripe espanhola, por quem ele era super apaixonado, a Sofia, né? Adorava essa filha, né? Então, o Freud sofreu, e depois virá a Segunda Guerra, ele quase morre em campo de concentração, a família dele morreu, não a família nuclear, né? Então, Freud passou por situações a ver com guerra que marcou muito ele. Tanto que tem gente que o critica achando que ele ficou depressivo por causa da guerra. O fato é que tudo que ele escreve, o mal-estar da civilização, você não precisa ter passado guerra para saber. Mas, sem dúvida nenhuma, a guerra é uma experiência que é social e política, mas parece ter a força de um vulcão, né? Quando acontece, destrói tudo. Onde é possível encontrar algo positivo em meio à destruição? A virtude cresce e é testada em situação hostil. Você só pode ficar impressionado ou impressionada diante da coragem de uma pessoa quando tudo à sua volta dizia que ninguém ia ter coragem, né? Então é claro que é possível encontrar elementos positivos dentro de uma destruição. Agora, é difícil. A mentira é dizer que basta fazer um workshop que você consegue. Que, aliás, é muito comum hoje em dia.
E daqui a pouco, a mais complexa forma de sofrimento, as relações entre as pessoas. A gente já volta. Estamos de volta e dando continuidade ao assunto de hoje. Freud abordou as relações humanas em O Mal-Estar na Civilização como uma das fontes mais significativas de felicidade, mas também de sofrimento. Ele explica que, embora as conexões sociais sejam essenciais para o bem-estar humano, elas também geram frustrações inevitáveis. Afinal, Pondé, o que nos leva ao divã? A vida nos leva ao divã, né? E às vezes a má sorte também, né? Mas às vezes a boa sorte de encontrar um bom analista. Mas assim, olha, esse caso específico, a ideia do mal-estar na civilização, ele tem um núcleo que é a ideia de que a gente abre mão do prazer para conseguir viver em civilização. Essa é a grande sacada do Freud, né? E de que, portanto, a vida em civilização nunca será plenamente feliz. Só que não há como viver fora da civilização, porque o ser humano depende de relações. Por exemplo, uma das coisas mais comuns de saber sobre a pré-história é que mulheres grávidas sozinhas tendiam a morrer muito. Mulheres morriam a rodo dando à luz, sempre, né? Tanto que em algumas culturas se aproximava a ideia do parto como de um ritual para combate a demônios. Se ela morria, o demônio venceu. Se ela não morria, a criança não morria, se combateu o mal, né? Tanta força simbólica que isso tem. E, portanto, uma mulher sozinha num ambiente violento, isolado, grávida, morria muito fácil. Isso já é um exemplo da dependência do grupo social, né? Por quê? Porque a experiência do parto, e não só do parto, como da própria gravidez, ela demanda que exista cuidado por parte de outras pessoas. E na hora do parto, então, isso é evidente. Imagine gritos, cheiros, né? Atraindo predadores. Imagine uma situação como essa. Então, você depende de viver em grupo. Mas, ao mesmo tempo, o grupo gera imposições, frustrações, expectativas que você tinha que não acontece. Então, esse texto do Freud ele é muito importante porque é um texto para adultos, o que hoje em dia está fora de moda. Está fora de moda ser adulto. Então, vou trazer um trechinho aqui do livro para ilustrar justamente essa questão da necessidade da renúncia para viver em sociedade. Então, Freud escreveu o seguinte, abre aspas, a liberdade individual não é um patrimônio da cultura. Fecha aspas. Então, quer dizer, se esses impulsos fossem expressos aí livremente, seria o quê? O caos total? Total. Seria, como Freud, inclusive, pensava, o homem robesiano, a qual eu me referia com relação ao filme, que é, na realidade, o grande terror de quem pensa em política e sociedade, né? Sem entrar no mérito de que há dúvidas que em algum momento a gente tenha vivido como homem robesiano isolado, provavelmente não, a gente sempre viveu em grupo, mas aquela ideia de guerra de todos contra todos que o Hobbes imagina, que é um pouco, influenciou muito a percepção da pré-história, que não é exatamente assim, mas é exatamente esse o risco. Se você rompe o pacto social, que não é racional, não nasceu em um dia, né, essa história de contrato social, é um argumento mítico para explicar por que a gente vive em sociedade. Vira um caos. Então, por isso que eu disse que esse é um texto para adultos, porque o Freud está dizendo o seguinte, olha, a liberdade, a capacidade de você ser livre, está completamente delimitado por você viver dentro de um espaço. Porque se você sair desse espaço, a ideia do homem voltar à natureza e viver como outro animal é uma bobagem. O homem não é um animal que pode viver na natureza. Não significa que tem que viver contra a natureza, né? É claro que tem pessoas que vão viver sozinhas com bichos e tal, né? Mas esses são casos muito raros e normalmente ainda assim eles têm contatos com outras pessoas ali perto, senão ele vira um bicho. E por outro lado, reprimir esses desejos aí, isso pode gerar angústia e ansiedade? Esse é o mal-estar. Aí que está o mal-estar.
né? Porque você tem que reprimir desejo para conseguir manter o rolo funcionando, certo? Porque a civilização que Freud tem na cabeça, né, há todo um debate sobre cultura e civilização na tradução do alemão, mas assim, a civilização que o Freud tem na cabeça vai desde aquilo que a gente chama de valores até você ter hospitais. Uma das coisas que o Freud fala muito no livro é que a civilização é marcada pela busca da higiene, busca da ordem, são elementos que mostram a civilização. Para a gente ter higiene, a gente precisa reprimir a preguiça, por exemplo. Para a gente ter ordem, a gente precisa reprimir a preguiça, por exemplo. E ele diz que esses são dois elementos marcantes da experiência da civilização, né? Então você pode imaginar ordem interna. Como que você consegue atingir ordem interna? Reprimindo certos desejos que podem produzir desorganização no ambiente que você vive. Para fazer isso, você reprime o desejo. Quando você reprime o desejo, você sofre, fica infeliz. O filósofo e ensaísta Byung-Chul Han, em sua obra A Sociedade do Cansaço, analisa que o ritmo acelerado do capitalismo e a pressão por produtividade influenciam diretamente as relações humanas. Essa necessidade de performar, ela diminui a qualidade das relações, Pondé? Muito provavelmente. Muito provavelmente. Acho que o Byung-Chul Han, esse livro é uma grande sacada, né, da Sociedade do Cansaço, em que ele diz que o adoecimento no mundo contemporâneo é muito causado por positividade. Ele usa essa expressão, positividade. Quer dizer, a gente tem um excesso de positividade, uma demanda de performance, uma demanda de você ficar projetando uma imagem de sucesso, de felicidade o tempo inteiro. Especialmente nas redes, né? Com as redes, então, isso vai a um nível enorme. Mas a verdade é que o sistema que produz bens, ele está afincado na ideia de você espremer as pessoas. E o problema, eu acho que é uma das contradições, é identificar isso como danoso, ou seja, o mecanismo que o Byung-Chul Han apresenta, que leva ao cansaço, né, leva a uma exaustão, né, da vida das pessoas e tudo mais, é identificar o mecanismo, mas não querer abrir mão do resultado desse mecanismo. E aí a porca torce o rabo. Quer desejo, quer consumo, quer o que quer ter férias, quer ter saúde, quer viver mais, mas isso aqui, ó, está sendo produzido aqui, ó, na pressão, na competição, na demanda de... E aí, a gente parece que volta para estaca zero. E será possível ser feliz no trabalho? Vamos conhecer pessoas que afirmam serem felizes naquilo que fazem. Sempre gostei de trabalhar. Desde cedo, sempre procurei ganhar minha grana e tal, fazer meus rolês. Eu me considero um artista desde pequeno, mas eu acho que como artista a carreira começa a contar a partir da primeira exposição, então eu tenho mais de 15 anos, né, como artista visual. E o grande desafio foi conseguir me sustentar, por exemplo, 100% desse trabalho. Eu estava migrando, buscando uma oportunidade, um momento para sair de uma coisa tradicional, de um trabalho tradicional, para viver 100% do que eu faço. Eu sou enfermeira. Eu também descobri uma vocação que talvez estaria acima até do que o ser da área da saúde, né? Que era o lecionar. Então, eu acho que dentro desse momento que eu tive essa descoberta, eu consegui trilhar um caminho aí, traçar metas e objetivos para que eu conseguisse, de fato, poder estar em um local dentro da minha área, que eu já gostava, que era a área da saúde, mas estar num local que eu, de fato, me sentisse mais realizada, né? Então, eu encontrei na área do ensino essa oportunidade. Eu sou um artista que tem 15 anos de carreira, mas só há 5 eu vivo 100% do meu trabalho. Então eu demorei 10 anos para poder conseguir me sustentar com o meu trabalho. Isso é muito gratificante porque, inclusive, eu sou um artista jovem, né? Considerado jovem.
de 35 anos. Então, desde os 30 para cá que eu consigo isso, já é um grande feito. É um privilégio. Porque imagina quantas pessoas têm talentos aí não explorados. E eu nem falo só em relação à arte, mas milhares de outros talentos, outras visões, outras vontades, e às vezes elas não têm essa oportunidade de exercer isso, né? Eu acho que ser feliz é quase que uma retroalimentação, né? Quando você faz aquilo que gosta, você acaba nutrindo esse sentimento de felicidade, ainda que inconscientemente, e isso, ao passo que lhe nutre desse sentimento de satisfação pessoal, profissional, também faz com que você seja uma pessoa mais motivada, né? A fazer o melhor. É a melhor coisa que existe você trabalhar com o que você ama e se sustentar com o que você ama. Isso é incrível. Não é uma jornada muito fácil. Nós devemos pensar a felicidade não apenas na nossa felicidade, mas pensar na felicidade como um ato de verdade e de justiça social. Então eu acho que essa realização ela advém disso, né? Dessa possibilidade de, através do meu trabalho, contribuir para que essa justiça social ela seja garantida. Temos um artista plástico e uma professora de enfermagem, que é enfermeira. É assim, eu não tenho nenhuma dúvida que você pode atingir a felicidade no trabalho. Eu não tenho nenhuma dúvida. Né? Também não tenho. Pessoalmente, não tenho nenhuma dúvida. Concordo inteiramente com o que ele diz, que não é necessariamente a jornada muito fácil. Né? Não é necessariamente. Porque existe aquela coisa que é o seguinte, é necessário você se sustentar, né? Por isso que a gente não pode levar a sério gente que faz bravatas, mas o papai e a mamãe pagam as contas, né? Mas você tem uma pressão por dinheiro, né? Não é só se sustentar, é poder consumir cada vez mais, como a gente falava antes. Então é difícil, porque tem uma pressão para você ir em direção a profissões que supostamente vai fazer com que você ganhe mais dinheiro. Agora, eu não tenho nenhuma dúvida que temperamento muitas vezes é destino. E para você conseguir perseguir aquilo que você gosta para trabalho, é claro que depende de um certo grau de sorte. Se você estiver morando na rua, ou o risco de morar na rua, isso não vai acontecer. E não vale a pena dizer, não, tem um caso que eu vi no céu. Não vem com o famoso equívoco da estatística baixa, como se fala, né? Mas o temperamento é fundamental. Às vezes, a capacidade de você resistir pressões que outros não resistem, de fazer renúncias que outros não conseguem fazer renúncias, certo? Pelo gosto de fazer aquilo e ver outras pessoas que estão fazendo outra coisa e estão ganhando dinheiro mais fácil que você, né? Então, eu acho que o temperamento, além da sorte da situação que você vive, o temperamento é fundamental para realizar isso. Mas no mundo que a gente vive, em que trabalho é a primeira variável, eu acho que isso é ganhar na loteria. E é possível enfrentar essas fontes de sofrimento? Voltamos já. Voltamos a conversar sobre as fontes de sofrimento, segundo Freud. Mesmo dizendo que sofrer é inevitável, Freud sugere algumas formas para enfrentar as adversidades da vida. E uma delas é o isolamento. Fugir de tudo e de todos diminui o sofrimento, Pondé? Para muitas pessoas, sim. Né? Inclusive, muitas pessoas buscam isolamento vivendo na natureza. Buscam isolamento vivendo com animais. Por exemplo, acha melhor viver com cachorros do que com pessoas. E eu acho que isso é absolutamente possível, né? Principalmente quando o mundo fica tão chato como é hoje. Então, quando eu digo chato, é demandante, muita burocracia, muita limitação do que você pode fazer, saturado. Hoje o mundo é um mundo saturado.
Então é possível, Freud fala isso, e isso, na realidade, esse é um tema recorrente na história da humanidade, muito antigo, né? Pelo menos pensando na história do cristianismo, não só do cristianismo eu sei, mas falando do que eu sei, é muito comum homens e mulheres, não é que é comum, mas acontece, homens e mulheres, já de 2000 anos atrás, irem viver sozinhos, né? Buscar a vida, ou então em pequeníssimos grupos. É uma forma de você enfrentar esse tipo de agonia, diminuir ser ermitão, como se fala, buscar diminuir as áreas de conflito, diminuindo o círculo de relações. É claro que muita gente acha que isso é um modo triste, empobrecedor, né, de você viver, mas eu acho que tem pessoas que sim conseguem algum sucesso com isso, é totalmente válido. Outro exemplo que ele traz, né, para enfrentar o sofrimento é o que ele chama de gratificações. E ele cita aí as artes, por exemplo. Isso tem a ver com o prazer que a fantasia exerce em nossas mentes? Sem dúvida nenhuma, na arte, com certeza. Eu penso que não só na arte, inclusive no exemplo que a gente viu aqui na reportagem do rapaz, artista jovem de 35 anos, é arte, né? Mas para o Freud, como ele vai falar um pouco mais adiante, não só a arte, mas o trabalho, né? Para o Freud isso é fundamental. A arte, a fantasia, mas o trabalho também pode lidar com fantasia. E isso é um prazer. Para o Freud sempre foi. O Freud ele cita Goethe em O Mal-Estar da Civilização. Quem possui arte e ciência tem religião. Quem não as possui precisa de religião. É um escape da infelicidade ou uma ilusão consoladora? O Goethe, há algo de claramente altivo na figura do Goethe e no seu pensamento. Altivo no sentido de que, às vezes, beira uma certa arrogância, né? E a ideia de que quem, então, tem saber, tem conhecimento, tem ciência, como ele fala, e tem arte, não precisa de religião. Ele errou. Se você observar, inclusive a história, e observar vários casos, você tem pessoas que têm arte, que têm ciência, que têm conhecimento e ainda assim são religiosas. Aí o Goethe, ele comete o clássico equívoco do período iluminista, né, europeu, de que se você tem ciência e arte, então você abdicaria da necessidade de religião, porque quem tem religião a tem por carência. Típico da crítica que a filosofia iluminista vai fazer à religião, né? O que, na verdade, empiricamente, é um equívoco. Tem pessoas que a experiência religiosa faz com que a vida dela seja rica e produtiva, e não uma mera bengala. Não há nenhuma prova, eu quero dizer no sentido empírico, foi um equívoco típico do período iluminista e até hoje em alguns casos, né? A ideia de que se você não for religioso, você é mais inteligente. Eu já conheci inúmeros ateus que eram extremamente burros. Vou trazer aqui uma outra frase dele. A vida tal como nos coube é muito difícil para nós. Traz demasiadas dores, decepções, tarefas insolúveis. Para suportá-la, não podemos dispensar paliativos. Não é à toa que ele cita, né, o uso de entorpecentes para enfrentar o sofrimento, não é? Sim, e é um fato, né? Tem muita gente, você pode pensar, por exemplo, o uso de álcool socialmente é um certo entorpecimento, né? Porque você fica ali um pouco mais feliz naquele momento e tal, eleva o espírito, sempre facilitou o sexo, certo? Das pessoas se encontrarem e tal. Então, mas para o Freud, não entrando no mérito, porque tem muita gente que fala, não, o Freud usava cocaína e tal, que na época havia um experimento com cocaína como remédio, né? Mas ele acertou, né? É claro que, no caso de você buscar sair da realidade, isso pode levar você para outro sofrimento e tornar você adicto, como se fala por aí, viciado. E isso é muito comum. A nossa tendência é sempre querer recuar do princípio da realidade e negá-lo, porque ele às vezes nos adoece mesmo, né? Mas para o Freud,
o trabalho, a experiência de sublimação é fundamental, né? O que a gente falava ali, prazer no trabalho. Agora, já para Albert Einstein, uma vida calma e modesta traz mais felicidade do que a busca do sucesso, combinada com uma constante inquietação. Ele tinha razão? Trazendo até para os dias de hoje, Pondé? Eu acho que sim, e a filosofia suspeita disso há muito tempo, né? Inclusive, voltando a falar dos velhos estoicos, né? A ideia de que você deve suspeitar dos jogos do mundo, inclusive dos jogos de sucesso, né? De que você deve manter, não abandonar, mas manter um pouco a distância as demandas de sucesso e reconhecimento do mundo, que é muito difícil, porque isso faz parte da nossa dinâmica psíquica. A gente existe na medida em que a gente existe para o outro. Alguns são mais dependentes disso, alguns são um pouco menos dependentes disso e alguns dão mais sorte do que outros nesse processo de relação, né? Mas eu acho que, como você perguntou, em relação a hoje, essa frase do Einstein talvez seja hoje mais, descreva a realidade melhor hoje do que na época que ele viveu, né? Porque, sem dúvida nenhuma, hoje a demanda de sucesso. E se ele assistisse hoje a esse mundo dominado por likes que todo mundo fica buscando? Existisse? Se ele visse hoje isso, né? Ele ia dizer, pô, eu avisei, né? Porque é exatamente isso. Você vê o nível de psicose possível que a espécie pode entrar, né? Justamente buscando reconhecimento, buscando sucesso. O nível que dá a impressão que é um surto coletivo, né? Agora, a ideia de buscar um certo sossego, uma certa medida, como diria um estoico, né? Viver dentro de uma certa medida, que hoje é muito difícil, porque a regra é que você não tenha medida, você seja desmedido, porque é isso que vai levar você ao sucesso. Em Beleza Americana, de 1999, os personagens utilizam diferentes estratégias para lidar com o mal-estar e as frustrações de suas vidas, muitas vezes de maneira inconsciente, revelando as dinâmicas de repressão, fuga e sublimação apontadas por Freud. I had always heard your entire life flashes in front of your eyes the second before you die. First of all, that 1 second isn't a second at all. It stretches on forever, like an ocean of time. For me, it was lying on my back at Boy Scout camp, watching falling stars. And yellow leaves from the maple trees that lined our street. Or my grandmother's hands and the way her skin seemed like paper. And the first time I saw my cousin Tony's brand new Firebird. And Janie. And Janie. Bom, esse é um filme trágico, né? Quer dizer, ele é assassinado no final pelo vizinho, que é pai do menino que namorava a filha dele, e o cara é gay, enrustido, né? Dentro do armário, militar, todo, né? E ele acha que o filho é gay, então ele resolve matar o cara, quando na realidade ele tinha desejo pelo cara. É um caso clássico desse tipo de dinâmica que hoje já foi apresentada de várias formas. Esse personagem do Kevin Spacey, ele é um sujeito que ele é um sujeito deprimido no trabalho. A mulher dele o trai
com o seu colega de corretagem de trabalho, de corretagem de imobiliária, né, imobiliária. E é muito interessante porque a mulher dele, que é a Annette Bening no filme, ela repete a frase do seu amante e espécie de guru, que é: antes de você ter sucesso, você tem que passar uma imagem de sucesso, né? Que define bem a nossa época, parece coisa de coach. E ele de repente se encanta com uma amiga da sua filha, a loirinha, que ele fica vendo a imagem dela mergulhada em flores vermelhas, nua, né, sem roupa, e ele faz uma revolução na vida dele. Ele chuta o balde da empresa, vai trabalhar numa espécie de loja de sanduíche rápido, ali numa espécie de drive-thru, e a razão que ele dá é porque ele diz assim: eu quero um trabalho em que eu não tenha nenhuma responsabilidade, ou o mínimo possível de responsabilidade. E ele, supostamente, vai em busca desse prazer imediato, né? E a história mostra que nem você tomando uma decisão corajosa como essa, você tem controle do mundo externo. E a morte, Pondé, onde é que entra na nossa conversa? É um obstáculo para o homem conquistar a felicidade? Sem dúvida, sem dúvida. Não só a sua própria, pessoal, como o processo de aproximação, quanto a perda de pessoas que você ama. Então, há muita gente que entende que se o ser humano fosse imortal, talvez aí ele não fosse religioso. A morte, sem dúvida nenhuma, assim como bem sabia Freud, é um marco no processo de civilização, a consciência da morte. E lidar com ela, né? Que é um escândalo. Papo bom, mas a alegria dura pouco? Sempre. E se durar muito, deixa de ser alegria. Isto posto, a gente fica por aqui. Até a semana que vem.